Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais um vídeo encontro, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre alimentação para apicultura, né? Eu me chamo Hércules, eu sou engenheiro agrônomo, faço parte aí da equipe técnica do projeto de até Bahia Produtiva, executado pela Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, a ARCAS, né? E essas atividades remotas, né, essas gravações dessas videoaulas, se dá por conta, né, desse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, né, onde nós estamos tendo várias restrições, não podemos estar indo a campo ou evitando aglomerações, né? Então os nossos encontros comunitários seriam realizados nas propriedades, nas comunidades, nos empreendimentos apoiados pelo projeto Bahia Produtiva, não era isso? Então nessas atividades nós utilizávamos a metodologia, né, de dias de campus, oficinas, palestras, intercâmbios, né, mas por conta da situação da pandemia, né, desse momento que nós vivemos, né, nós estamos gravando essas videoaulas, né, e disponibilizando para os empreendimentos, né. Então essa videoaula ela tem mais ou menos duração de 1 hora, né? No entanto, nós estamos dividindo esse vídeo aí em média de 20 minutos. Então, você que está assistindo esse primeiro vídeo, acompanhe os outros vídeos, né, que esse tema de alimentação para as abelhas, né, a alimentação para a apicultura, nós estamos dividindo aí em três vídeos, em média aí de 20 minutos, certo? Então, o projeto Bahia Produtiva, né, como todos sabem, é um projeto financiado e apoiado aí pelo governo do estado da Bahia através da SDR, né, e também com a parceria aí do Banco Mundial, né, e nós estamos, a Arcas entra no sentido de estar levando informação, né, acompanhamento técnico para os agentes comunitários rurais, os agentes comunitários de apicultura e também para os empreendimentos, né, os dirigentes e beneficiários, né? Então essa metodologia de forma remota, né, é uma metodologia que os parceiros encontraram, né, foi a melhor forma de chegarmos até as comunidades, né, de continuarmos levando essas informações, levando esse conhecimento para vocês, né, empreendimentos, dirigentes, beneficiários, agentes comunitários de apicultura, né, que estão envolvidos no projeto Bahia Produtiva, né? Esse projeto ele atende aí o estado da Bahia todo em diversas cadeias produtivas, né, não só na apicultura, mas também caprinocultura, projetos socioambientais, avicultura caipira, quintais agroflorestais, bovinocultura de leite, né, e mandiocultura. E aqui no nosso território, das cadeias produtivas que está sendo mais apoiada, a maior quantidade de empreendimentos na cadeia produtiva de apicultura. Então, por isso, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre alimentação, né, alimentação na apicultura. Então, nós sabemos, né, que a apicultura ela é uma atividade essencial, né, para os agricultores familiares aqui no nosso território, né? Inclusive, nós temos 2 empreendimentos, né, que bateram recorde de safra o ano passado, né, em 2020, que um empreendimento chegou a colher 60 toneladas de mel, né, e outro empreendimento em média de 49, 50 toneladas de mel. Então é uma cadeia produtiva que realmente é essencial, né, aqui no nosso território. É uma cadeia muito importante para a geração de emprego e renda, né, aqui para o nosso território semiárido Nordeste 2. Né? Mas assim, apesar da diversidade, né, da flora apícola no território nacional, não só aqui no nosso território que tem característica de semiárido, né, devido à sazonalidade da disponibilidade dos recursos naturais e dos problemas encontrados com a deficiência de nutrientes nas colônias, né, nos apiários, a gente, enquanto agentes de até e também os apicultores, né,
entendem, né, que existe sim a necessidade em se fornecer alimentação suplementar no período de escassez de alimento no campo. Até porque, nós, como eu falei anterior, nosso território aqui é semiárido, né? Então nós temos um período aí de chuvas, consideramos o inverno, e temos outro período aí de verão, né? Aí mais ou menos 7, 8 meses sem as chuvas. Então são nesses períodos que diminui a alimentação natural, né? As floradas, as vegetações verdes, né? A alimentação natural dessas abelhas, e aí é quando o apicultor precisa sim entrar com essa suplementação, né? Não é isso? Então assim, nos períodos críticos, né, de alimento no campo, esses apicultores têm que ter essa preocupação, né? De fazer essa suplementação. Por quê? Porque a suplementação ela reduz o abandono das colônias, né? Um dos maiores problemas nesses períodos, né, no apiário, e pode aumentar ainda a produção em até 4 vezes, né? Isso não sou eu que estou falando, são estudos, né? Até porque o estado nutricional da alimentação influencia sim a capacidade produtiva e reprodutiva das colônias, né? Então por isso a importância dessa suplementação. Para vocês apicultores aí terem uma ideia, né, a redução da disponibilidade desses alimentos pode afetar as pulpas, diminuir os níveis corporais de proteína bruta em até 8,4% e também de minerais em até 38,5%. Né? Então fica uma dieta muito com falta, né, com essa deficiência grande de nutrientes. Então assim, que vocês apicultores, né, identificaram o enfraquecimento das colônias devido à falta de alimentação natural, as mesmas elas têm que serem alimentadas de forma artificial, né, quando a gente identifica esse problema. Então não existe uma época certa para fazer esse tipo de alimentação, né? Não existe um dia exato, não existe um mês exato, uma data exata, né? Porque assim, o período vai variar muito de acordo com a região de vocês, de acordo com a criação, né, o objetivo da criação, e também às vezes aquele pessoal, aqueles apicultores que fazem migração, né, às vezes aquele local tá aquele período períodos de chuvas, de trovoadas ou não. Então vocês têm que observarem, né, todos esses fatores para vocês intervirem ou não na alimentação, né? Então assim, a gente sabe que a quantidade de cria, né, o estado geral da colônia, a quantidade e qualidade de néctar e pólen, né, coletados pelas abelhas, é que vai determinar a necessidade, né, essa necessidade, se realmente tem essa necessidade de fornecimento da alimentação suplementar. Então assim, o produtor, né, o apicultor, na verdade, ele deve ficar atento para o fluxo de alimento nas suas colônias, né, suspendendo o fornecimento da suplementação tão logo quando ele identifica o início das floradas na região. Então, se vocês, apicultores, observarem, são 2 momentos que vocês, né, apicultores, têm que prestar bem atenção, têm que observar para chegar a ter essa tomada de decisão relacionada à alimentação, né, essa suplementação alimentar para as abelhas. Então, no início, um dos momentos é quando o apicultor ele deve começar a fornecer o alimento às abelhas, né, que geralmente aí é nos períodos de escassez de alimentos, nos períodos de estiagem, né, e o outro início para tomar decisão para retirar essa alimentação, né, é quando ele deve suspender essa alimentação. Então, quando as chuvas aí tá chegando, o inverno, as trovoadas, né, e aí começa a surgir as floradas apícolas, né, começa a surgir a alimentação natural das abelhas. Então, o apicultor tem que retirar essa alimentação suplementar, certo? Então são esses 2 momentos aí que o apicultor ele deve observar, né, para ter tomadas de decisão em relação à alimentação suplementar, certo, pessoal? Então, e aí, pessoal, embora exista várias receitas desenvolvidas para tentar suprir essa deficiência nutricional das abelhas, né, nesse período aí de escassez de alimento, principalmente aqui na nossa região semiárida, é necessário que o apicultor ele procure alternativas regionais, né, para diminuir os custos de produção, né? Então, com certeza, aí nas suas comunidades, aqui na nossa região, tem muitos apicultores que já utilizam experiências empíricas, aí, né, alimentações
alternativas com produtos da sua propriedade, da sua comunidade, né, da própria cozinha, da própria unidade produtiva familiar, né, evitando a compra desses alimentos fora, né, em casas agropecuárias ou em supermercados, certo? E aí, consequentemente, reduz também, né, os gastos, né, em todas as cadeias produtivas e em geral na nossa propriedade, na nossa unidade produtiva familiar, nós temos que enfrentar como empresa, né, reduzir gastos, ter que anotar o quanto gastou, ter que anotar o quanto entrou de receitas, né, os gastos e as despesas e as receitas, para a gente ver onde estamos acertando, onde estamos errando e consertar esses erros, né, para a gente não ter prejuízo. Então a gente tem que procurar alternativas de estar produzindo a alimentação dos nossos animais, de evitar o máximo de comprar fora, né? Buscar alternativas dentro da nossa propriedade, dentro da nossa comunidade, porque a gente está passando uma dieta para os nossos animais de qualidade nutricional principalmente, e com redução de custos, né? E consequentemente aumento da renda da sua unidade produtiva, né, para a sua família, certo? Então assim, o apicultor, né, ele deve tomar alguns cuidados na escolha desses alimentos, na escolha da confecção desses alimentos, né, a serem fornecidos para as abelhas, certo? Então, por exemplo, Hércules, eu tenho que ver o valor nutritivo daquele alimento que eu vou disponibilizar para minhas abelhas, né? Quais são os valores nutricionais que tem nesse alimento. É um alimento rico em proteína, rico em energia, tem vários aminoácidos, tem outros minerais, outros nutrientes, né? Ou na composição dele só tem 1 ou 2 nutrientes. Então é um alimento pobre em relação à questão nutricional, né? Então tem que ser também, o apicultor tem que tomar cuidado aí na questão de ser um alimento que não seja tóxico, né, às abelhas. Nós sabemos que é muito fácil contaminar aí as abelhas, porque uma abelha ou duas ali, poucas abelhas que levam algum alimento tóxico para dentro da colmeia, a gente sabe que intoxica todas as outras abelhas, né? Toda a colmeia. E isso pode ser um problema de mortandade, de doenças na sua colmeia, né? E aí você, consequentemente, redução desse número de abelhas, desse número de colmeias no seu apiário. E isso é prejuízo, né? Porque a gente vai produzir menos mel, né? Menos o pólen, né? o própolis, né? Aí, esses produtos aí que talvez vocês também produzem além do mel, não é isso? E aí vai mexer no nosso bolso mais uma vez, né? Então, ver alimentos que não são tóxicos, né, às abelhas, certo? Que também seja devidamente processado, né? Não seja feito de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer local, né? Que tenha um mínimo de higiene, o mínimo de aquele local ali com limpeza, né, adequada, com materiais de boa procedência, com produtos de boa procedência, que não seja um produto já estragado, com mofo, com boloso. Ah, não, porque não serve mais para mim consumir, então eu vou dar para as abelhas. Não, né? Porque isso pode ocasionar algum problema aí de doença, ou de contaminação, de toxicidade no seu apiário, certo? Então, esse é um dos elementos básicos para a gente tomar cuidado na hora da escolha e também da confecção, né, desses alimentos para a suplementação alimentar dessas abelhas, certo, pessoal? Então, assim, o fornecimento desses alimentos, né, para as abelhas pode conter somente frações energéticas, somente também frações proteicas. Ou você também pode providenciar, né, confeccionar um alimento que tenha esses dois, né, que seja um alimento energético e também proteico. E aí vai depender muito, eu digo aos apicultores que vai depender muito da disponibilidade de recursos, né, de recursos naturais na sua propriedade, na sua região, né, ali onde o apiário está instalado, por exemplo, certo? E aí a gente tem várias alternativas de alimentos energéticos, de alimentos proteicos, né? Então o alimento energético, ele, apesar de proteínas, lipídios, vitaminas e minerais, eles serem essenciais para a criação de larvas e desenvolvimento de abelhas novas, as abelhas mais velhas podem sobreviver, né, somente com carboidratos e água. Todos os outros nutrientes são carboidratos dos estoques armazenados durante o período de crescimento. Esses carboidratos, eles são importantes no fornecimento, né, por exemplo, de energia,
né, usado na síntese pelas abelhas, é usado pelas abelhas na síntese de matéria orgânica, contração muscular, condução de impulsos nervosos, produção de aminoácidos e produção de ceras, por exemplo. Então é muito importante. Então os alimentos energéticos mais utilizados, principalmente pelos apicultores aqui na nossa região, é o xarope, né, de água e açúcar, ou o xarope invertido, né? O xarope de água e açúcar, como o próprio nome já fala, é só água e açúcar, ou o xarope invertido, que é um xarope também de água e açúcar, no entanto a gente adiciona o suco de um limão, né? Que seria um ácido cítrico. E aí o apicultor, né, tem outras possibilidades de alimentos energéticos. O apicultor, eu digo sempre nas atividades que o apicultor não deve se prender só a essas caldas de açúcar, né, esses xaropes aí de açúcar e água. Tem várias outras possibilidades até dentro da propriedade dele, até ali próximo do apiário dele, que ele pode estar disponibilizando para as abelhas como forma de alimentos que contêm energia, né? Então, por exemplo, o caldo de cana ou melaço, você pode produzir a sua cana ali no seu quintal mesmo, na sua unidade produtiva, e tá moendo essa cana, tem até uma moenda aí manual, tá moendo essa cana para estar disponibilizando esse caldo de cana para as abelhas. Então é uma fonte de energia, você não está gastando, né? Não vai estar gastando muito, e também é um alimento que não é um alimento produzido fora da sua propriedade, não é um alimento industrial processado, né? Então é um alimento de qualidade, certo? Outro alimento que vocês podem estar disponibilizando como forma de energia, né, é a rapadura. A rapadura normal, né, pedaços de rapadura está disponibilizando no apiário, nas colmeias, né, a algaroba, né, a gente tem aqui a algaroba, que também é fácil de encontrar. O próprio mel das abelhas, né? Inclusive você que é apicultor não pode deixar na safra, na coleta do mel, vender todo o seu mel, né? Dar fim em todo o seu mel e não deixar nenhuma reserva para a alimentação das suas abelhas, certo? É igual um agricultor, um produtor aí de ovelha ou de gado, de leite, de gado de corte, que quer produzir esses animais e que não tem uma reserva de palma. É obrigatório aqui no nosso território semiárido, né, na nossa região aqui que é semiárida, que a gente enfrenta aí um período de seca, de estiagem, é obrigatório todos os produtores aí de animais ter uma reserva de palma para chegar a esses momentos, ter o que alimentar, né, seus animais. A mesma coisa na apicultura, eu comparo o mel com a palma. Então a gente tem que ter sim uma quantidade de mel, né, para nesses períodos aí de falta de alimento estar conseguindo suplementar essa alimentação com mel. Então se você vende todo o seu mel na colheita e aí você chega a precisar de alimentos para suas abelhas, você vai precisar comprar o mel, sendo que você teve tanto mel na sua colheita, né, na sua última safra. Então pense nisso. Outra coisa que a gente pode utilizar como alimento energético, né, é a tapioca também. O farelo de milho, né? A gente tem aqui alguns exemplos. O farelo de milho, o milho ele pode ser triturado e aí faz esse farelo. Se você tiver o seu milho crioulo, o milho que você mesmo produziu na sua unidade produtiva, que você sabe da procedência, melhor ainda, né? Então, além desses elementos, né, a gente também tem os alimentos proteicos, né? Então, no caso das proteínas, elas são fundamentais nas fases de crescimento e reprodução nas abelhas. Nesse sentido, a falta dessa proteína na alimentação das abelhas prejudica a produção de óvulos e também de enzimas, prejudica o desenvolvimento da cria, prejudica as glândulas, né, o desenvolvimento das glândulas e dos músculos, da síntese de proteínas imunológicas e também a longevidade das abelhas adultas. Então as suas abelhas vai diminuir aí o ciclo de vida dessas abelhas. A falta de proteína na alimentação. Então vocês apicultores que só utilizam a alimentação energética, comecem a pensar, comecem a rever, né, suas atitudes. Comecem também a adicionar alimentos proteicos na alimentação das abelhas, certo? Então assim, na forma natural, a gente sabe que as abelhas elas buscam essa proteína, né, no pólen.
No entanto, nesses períodos que a gente está comentando aqui a todo momento, né, nesses períodos de escassez de pólen, o apicultor deve buscar alternativas para suprir essa necessidade, né, das abelhas, essa proteína que ela encontraria no pólen. Então a gente tem que ver outros alimentos que suprem essa necessidade, né, esses valores nutricionais aí, por exemplo, a proteína que teria no pólen, né? Então a gente tem vários alimentos. Então os mais convencionais aí que os apicultores utilizam é a soja, né? A gente tem aqui a soja, né? o farelo da soja, e também o leite em pó, né? Muitos apicultores utilizam como forma de proteína. No entanto, pessoal, várias pesquisas, né? Alguns pesquisadores já têm falo, né? E nessas pesquisas, essas pesquisas elas têm sido realizadas com o intuito de buscar alimentos alternativos ao pólen, né? Então, se vocês têm condições aí de buscar outros alimentos alternativos mais baratos, a gente sabe que a soja mesmo agora está a mais de R$150 o saco, né? Então, o milho também está um pouco caro, né? Então a gente buscar alternativas aí mais baratos, né? Então aí alguns desses estudos, eles realizados com o objetivo de buscar alternativas de baixo custo ao pólen, né? Para substituir ao pólen que seja de baixo custo, como fonte de proteína, as abelhas, essas pesquisas elas já apontam imensos resultados promissores. Então a gente tem vários estudos que já apontam esses pontos positivos. Então, por exemplo, a farinha do jatobá, né? A farinha do jatobá, a folha da leucena, a folha da mandioca, né? Então são alimentos alternativos ricos em proteína, né? Que a gente pode estar disponibilizando para as abelhas e de forma alternativa. A vagem da algaroba também triturada, né? A gente pode estar disponibilizando como forma de proteína, né? Então são alimentos que a gente encontra facilmente, né? Aí nas nossas propriedades, nas nossas comunidades, e que de custo baixo, né? Eu diria até muito baixo, muito reduzido, porque muitos têm a algaroba, muitos têm a leucena, muitos têm a mandioca na sua propriedade, muitos têm um pé de jatobá lá na comunidade, na propriedade, que pode estar fazendo o farelo dessas vagens, dessas folhas, né? E está utilizando na alimentação, né? Dessas abelhas. Então, pessoal, a gente encerra essa parte aqui, que seria mais uma explanação teórica, né, sobre alimentação, as possíveis alternativas de alimentação energética e proteica, e um pouco também da importância de fornecermos não só o alimento energético, mas também os alimentos proteicos. E a gente pede que vocês nos acompanhem nos outros próximos vídeos, né, que a gente dá seguimento aí a esse tema de alimentação apícola, né, suplementação alimentar nesses períodos de escassez. Tá certo? Então até mais, até o próximo vídeo, né? E espero vocês lá nos próximos vídeos. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.